A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal, graça sobre graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações cultos presenciais. Irmãos, veja bem que coisa linda. Mateus capítulo 11, em Alphaville, nosso querido irmão Ricardo Pavanelli pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. O irmão que entende muito de Bíblia, o irmão que estudou muito a Bíblia. Mas tem um detalhe nisto tudo. Quando ele sobe naquele púlpito, ali é a revelação do Espírito Santo. A Bíblia é deixada de lado a estudo e sim, a revelação do Espírito Santo recai sobre sua cabeça. Porque tem 100% de espiritualidade e 50% de estudo, né, irmãos? A parte material tem que ficar na metade e a espiritual maior, para que dê voz ao Espírito Santo, para que quando você, irmão, você é alma testemunhada, você é apreciador da obra de Deus, quando for visitar, saber que o que Deus deu para o servo de Deus foi o que você pediu. O que ele pregou foi guiado da parte de Deus, porque ele não sabia dos seus problemas. Não foi só uma Bíblia lida, e sim a revelação exposta à igreja. Vamos ouvir na mesma comunhão. Deixa aqui seu joinha, deixa aqui seu pedido de oração. Você deve conhecer mais irmãos hospitalizados que pedem oração, alma testemunhada, enfermos. Então vamos deixar aqui e vamos fazer valer essa pregação. Vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá. Glória a Jesus. Viva a Irmandade. Hoje o Senhor nos traz avante e consideramos juntos esta bendita palavra que foi escrita pelo evangelista Mateus. Este Mateus que foi escolhido por Jesus, este Mateus que era chamado de Levi, e quando Jesus passa por ele, ele estava lá na mesa da coletoria, ou seja, cobrando impostos dos judeus, representando o poder doloso de Roma, que abusava da cobrança de impostos dos israelitas. Porém, num dia, Jesus passa ali na frente da alfândega, na frente da mesa, onde Levi estava cobrando os impostos, e Jesus veio que sem parar, talvez ele tenha diminuído o passo em que andava, dirige o olhar a Levi e fala algumas palavras que não passam de 10 segundos. Vem tu e segue. Glória a Jesus. Continuou andando e naquela mesma hora operou-se no coração de Levi o maior milagre que o ser humano pode alcançar, que é ser chamado para a graça do Senhor Jesus. Levi imediatamente é batizado com o Espírito Santo, recebe a conversão, é inserido no corpo de Cristo, que é a igreja, e ele é feito um dos discípulos do Senhor Jesus. Escreveu este evangelho, por isso Mateus é chamado de evangelista, porque ele convivia com Jesus e escreveu tudo isso que chega até os nossos dias. Mais de 2000 anos depois, nós temos este precioso relato. E Jesus, então, foi escolhendo quem ele queria que o seguisse. Quando ele fala com Mateus e fala da sua vocação, ele foi questionado pelos fariseus, que criticavam e censuravam Jesus, dizendo assim para os discípulos: esse aí, que é o Messias prometido, esse que é o Filho de Deus enviado, ele come com publicanos, ele come com publicanos. Publicanos era quem cobrava os impostos. Ele
come com pecadores, querendo censurar o Senhor Jesus. E Jesus, quando ouviu essa conversa, logo ele pôs um fim naquele assunto. Ele diz: escuta, os sãos não precisam de médicos, sim os doentes. E ele disse: eu fui enviado para os doentes, eu fui enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Glória a Jesus. E ele dizia mais: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, porque eu não vim chamar os justos, porque o justo já é justo, não precisa se arrepender. Mas Jesus diz assim aos fariseus: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Esta é a maior obra que o Senhor Jesus opera no nosso ser: chamar os pecadores ao arrependimento. Arrependimento que não traz mudança não é arrependimento, é remorso. Nós podemos examinar Judas Iscariotes e Pedro. Ambos pecaram, ambos traíram a Jesus, ambos venderam o Senhor metaforicamente, ambos choram, mas Judas chora de remorso e Pedro chora de arrependimento. Então, arrependimento é tristeza profunda, seguida de um sentimento de mudança. Glória a Jesus. No começo dessa palavra, o Senhor manda dizer a esta igreja: arrependimento é dom. E é só o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, que nos dá o dom do arrependimento. Dá glória a Deus, porque o Senhor já está derramando deste dom no nosso meio. Em muitos púlpitos não se prega isto mais. Isto não dá ibope, isto não dá popularidade. Porém, esse João Batista que acabamos de ver aqui, a pregação dele não era outra coisa e não consistia em outra coisa a não ser arrependimento e crença. Bendito seja o Senhor. Quando surge João Batista, que era o precursor de Jesus, ou seja, ele abria o caminho pelo qual Jesus ia passar, a pregação de João Batista era dura, era duríssima. E sabe o que ele chamava os fariseus, os guardadores da lei, de raça de víboras? Querendo dizer, obras venenosas, arrependei-vos e crede. Pois essa palavra começa nesta noite e o Senhor manda dizer para esta igreja: o Espírito de Jesus vai colocar no teu coração o dom do arrependimento e o dom da crença. Quem se arrepende muda, sente a tristeza pela vida que está levando, e depois dessa tristeza ele tem um sentimento de querer mudar. Quem te muda? É o irmão por si só? É a irmã com a sua vontade? Quem se santifica? É o irmão só com a tua força, só com a força do meu braço? Não. Se não houver a ação do Espírito Santo na tua vida, não tem mudança, não tem arrependimento, não tem crescimento, ninguém consegue se santificar, ninguém consegue orar, ninguém consegue fazer jejum e oração, só com a tua força não consegue, mas com a força do Espírito Santo, essas coisas vão acontecer na tua vida. Que bom que você veio aqui hoje, que bom que nós viemos aqui dentro dessa casa de oração. Essa palavra começa falando de arrependimento e crença. E Jesus foi escolhendo os discípulos e depois foram feitos apóstolos do Senhor Jesus. 12, Simão, que era Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, que era chamado de Tadeu também, Simão, Cananita, Judas Iscariotes, que traiu o Senhor Jesus. Quando o Senhor escolhe esses 12 apóstolos e fala da missão, ele dizia assim: olha, vocês estão sendo enviados para quem? Para os sãos? Não.
Os santificados, não. Os puros, não. Jesus começa o discurso dele sobre a missão dos 12 dizendo: vocês serão enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem quer ir buscar o perdido? Ninguém. Quem quer buscar o perdido por si? Ninguém. Todo mundo quer ser amigo de quem tem os dons, de quem é rico, de quem é próspero. Mas o Senhor inverte essa ordem, porque o Evangelho inverte a ordem humana. Então Jesus começa a pregação dizendo: vocês serão enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai buscar quem está perdido. Glória a Jesus. E Jesus disse mais: e quando vocês forem, vocês vão pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Hoje Deus te trouxe aqui nesta igreja e o Senhor manda te anunciar: é chegado o reino dos céus. Aleluia! O que é o reino dos céus? Eu não consigo ver, mas ele está transitando aqui no nosso meio. Quando Jesus, na oração do Pai Nosso, diz: venha a nós o teu reino. Quer dizer, que o teu reino não deve ser o reino do maligno e da carne que domina este mundo pecaminoso. O reino que deve dominar os teus sentidos. O reino que deve dominar os órgãos da tua vida. Visão, paladar, olfato, audição, tato. O que deve reinar nos teus membros deve ser o reino dos céus. E o Senhor manda perguntar para esta igreja: o que tem reinado na tua vida? É o reino dos céus? É o reino da terra? Ou é o reino do príncipe das trevas? Mas hoje o Senhor está escolhendo não 12, mas o Senhor está escolhendo alguns para algumas missões. E o Senhor manda dizer pela palavra: é chegado o reino dos céus. E por esta palavra o reino dos céus vai dominar os órgãos dos teus sentidos. Glória a Jesus. A tua visão, ela vai ser purificada. O teu olfato espiritual vai ser afinado para sentir se o pecado está se aproximando da tua casa. O Senhor vai te dar um paladar puro para ter fome do pão, para ter fome da palavra, para ter fome do que não é comida contaminada. O Senhor vai te dar uma audição sensível e espiritual para ouvir a criança que clama, o vizinho que pede. Manda alguém aqui para falar de Jesus no Evangelho. É chegado o reino dos céus. Os teus sentidos podem ser envolvidos com o reino dos céus. Irmãos, o reino dos céus está sendo estabelecido aqui nesta igreja. Glória ao nome do Senhor. E Jesus dizia: vocês 12, vocês vão influenciar outros. Vocês vão influenciar outros. Mas quando vocês forem pelos caminhos, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios, deem de graça, porque de graça eu estou dando para vocês. Glória a Jesus. Não levem ouro, nem prata, nem cobre, nem alforje pelo caminho. Bendito seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus foi preparando os 12 para esta missão, dizendo: vocês vão ser influenciadores de outros. Tanto é verdade que nesta viagem missionária, quando os discípulos voltam, os apóstolos, eles voltam radiantes, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Quer dizer, nós expulsamos os demônios dos endemoniados, eles caem, o diabo vai embora, o morto ressuscita, os paralíticos andam. E Jesus responde, para que não tivesse arrogância neles: por isso que são felizes, porque os enfermos são curados, porque os mortos ressuscitam, porque pelo meu nome até os demônios se sujeitam. Vocês deveriam estar felizes, porque pelo vosso nome está escrito no livro da vida.
Jesus. Quero receber esta alegria hoje. Nome escrito no livro da vida. Homem não tira, demônio não tira. Glória a Jesus. Quero receber a alegria. E alguém está aqui, até com a certeza não existe mais. Mas hoje o Senhor manda te dizer: receba a alegria por ter o teu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Quando eles voltam, eles também falam com Jesus: Senhor, nós encontramos um outro grupo que expulsa demônios em teu nome, mas eles não te servem conosco, nós mandamos eles ficarem quietos. Aleluia. O que Jesus fez? Repreendeu os discípulos, os apóstolos: não o proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Glória a Jesus. Que riqueza que esses discípulos, que esses apóstolos alcançaram de beber da fonte da água da vida, que é Cristo. Cristo falando com eles, e eles lutando por exclusivismo. Cristo convivendo com eles, e eles lutando para quem ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda. Cristo falando de humildade, e eles querendo saber quem era o maior. Glória ao nome do Senhor que está nos céus. Esta palavra vai te influenciar, para o irmão influenciar outras vidas. É o poder do exemplo. O poder do exemplo é muito forte, dos pais para os filhos, da mãe para a filha. E o Senhor, por esta palavra, vai te dar o poder do exemplo. Quando Jesus falava aos apóstolos: vá pregar e diga: é chegar no reino dos céus. Eles recebem o exemplo de Jesus sobre eles, e eles vão repetir a modelagem de Jesus por onde passar. Essa palavra vai te dar o poder do exemplo. Algumas vidas poderão ser mudadas pelo poder do Evangelho na tua boca. Algumas vidas vão nascer de novo ouvindo falar de Jesus nos teus lábios. Não perca tempo. Seja um exemplo para quem te assiste. Seja um exemplo para quem trabalha contigo. Seja um exemplo para quem é teu vizinho. Seja um exemplo para quem come na tua mesa. Seja um exemplo para quem te faz mal. Glória a Jesus. E Jesus nunca assinou embaixo de quem queria mandar descer fogo dos céus para matar os inimigos. Pelo contrário, Jesus dizia: vocês não sabem de que espírito eu sou? Se vocês perdoam e amam só os seus amigos, até os gentios fazem isso, mas vocês têm que amar os seus inimigos. Poder do exemplo. Essa palavra vai imprimir na tua vida, no teu caráter, o poder do exemplo. Poder de Deus na tua boca, poder de Deus nas tuas mãos, poder de Deus como comprar, como trabalhar, como orar. Glória a Jesus. Poder de Deus para falar do Evangelho, poder de Deus para evangelizar. Onde estão os evangelistas? Procuramos e não achamos. Onde está o evangelista? Ninguém quer gastar tempo com evangelismo. Evangelismo não tem vitrine. Evangelismo não tem holofote. Evangelismo é ir atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Evangelismo é entrar na penitenciária, numa casa de segurança máxima, ser revistado para ver se não tem alguma coisa, passar por uma situação constrangedora, para falar de Jesus para alguém que é escória da sociedade. Evangelismo é ir em leprosários, é ir em lugares de câncer. Evangelismo é falar quando ninguém está vendo. Onde estão os evangelistas? Mas aqui hoje, Deus vai levantar alguns evangelistas e tu vais dizer: Senhor, eu quero ser como um dos 12, que estou disposto a mudar alguma vida para falar do teu evangelho. Eu era criança, na verdade, e eu tive um exemplo do meu pai, que já está na eternidade. Meu pai era cristão, e minha esposa está aqui, e ela pode atestar isso. Ele estava na fila do açougue falando de Jesus.
Eu era criança, eu me incomodava com aquilo. Eu falava, pai, não é todo mundo que quer ouvir isso. Não é todo mundo que está disposto. Parava no caixa e ele falava para a moça do caixa, você sabe que você tem uma alma, que você vai dar conta a Deus no último dia? Onde ele passava, ele falava. E eu, criança, me incomodava com isso. Sempre nas férias, nós fazíamos uma viagem para o litoral do estado de São Paulo, região de Santos. Um dia nós estávamos ali, tínhamos acabado de chegar, isso aqui para a Irmandade entender o poder do exemplo. Tínhamos acabado de chegar, perto do lugar onde nós estávamos, na orla da praia, havia um hippie, cabelo todo trançado, fumando, e ele fazia tatuagens e vendia alguns artesanatos daquela cultura. Estávamos eu, minha mãe, meu pai, meu irmão. Meu pai me disse assim: eu vou falar do Senhor Jesus para aquele rico. Todo mundo, minha mãe ficou brava com ele, eu, meu irmão, mas ele não parou, foi lá. Foi lá e eu fui junto, irmãos. Glória a Jesus. Havia uma cadeira, ele se sentou, o rico cumprimentou ele, deu boa tarde, e ele disse assim para aquele rico: boa tarde, sabe o que é? Eu quero fazer uma tatuagem. E o rico: pois não, eu estou aqui para isso. Deu uma revista para ele e falou para ele: escolha aqui a tatuagem que o senhor quer fazer. E o pai, muito respeitoso, começou a folhear, não deu muita atenção àquilo, fechou aquele catálogo e ele disse assim: você faz a tatuagem de um nome? Faço o que o senhor quiser. Eu quero tatuar um nome, Jesus. Pois não, onde que o senhor quer tatuar este nome? Eu quero tatuar este nome no meu coração. Glória a Jesus. Que irmandade, eu devia ter uns 10 anos de idade, eu pensava, onde o meu pai vai chegar com isso? E ele foi naquela toada e disse: então onde o senhor quer? No peito? Ele disse: não é no peito, no meu coração. Eu quero que você tatue o nome de Jesus no meu coração. Daí aquela pessoa começou a dar risada: não, mas eu não consigo, eu só faço tatuagens no exterior, na pele, no coração, é só Deus que alcança. Glória a Jesus. Então meu pai teve a porta aberta e disse para ele: pois hoje eu vim aqui, eu quero orar pela tua vida, porque dentro do teu coração será tatuado o nome do Senhor Jesus, que é o nome que está sobre todo o nome. Glória a Jesus. Aquela pessoa meio vendida disse: olha, eu agradeço o carinho do Senhor, a educação, o Senhor é muito educado, mas eu sou moço, sou jovem, eu estou na flor da idade. Quem sabe um dia, se eu for já idoso, eu seja crente, eu seja cristão, mas eu agradeço pelo Senhor ter gastado o meu tempo para falar comigo do Senhor Jesus. Meu pai agradeceu. Quando terminou a conversa, meu pai falou para ele: posso fazer uma oração? Fez uma oração ali, ó, de pé, 2 minutos, e fomos embora. Depois, irmandade, numa outra situação, anos depois, nós passamos naquele lugar, ninguém lembrava mais, porque meu pai falava muito do Senhor, onde ele passava. De repente, nós estávamos passando num centro de lojas ali de Santos, e eu comecei a ouvir, nós ouvimos: irmão, 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 glória a Jesus. Vem correndo uma pessoa, e já com uma outra condição de traje, e ele falou para o meu pai: o senhor se lembra de mim? Não lembro, eu era aquele hippie na praia fulana de tal, alguns anos atrás, o senhor falou de uma tatuagem no coração. Eu vim aqui para te dizer que eu sou teu irmão na fé, me converti, levei essa palavra para minha casa, minha mulher se converteu, meus filhos se converteram.
é o poder do exemplo. E hoje o Senhor está derramando esse poder aqui no meio da igreja, irmãos. Receba o poder de Deus. Evangelho não é novidade, Evangelho é realidade. E João Batista foi profetizado lá em Malaquias. Lá em Malaquias, Malaquias, para a irmandade ter noção, é o último profeta do Antigo Testamento. O último profeta do Antigo Testamento. Malaquias, 400 anos, um pouco mais, do nascimento de Jesus, ele profetiza o anúncio da vinda do Senhor, dizendo que a vinda do Senhor seria precedida por alguém. E olha o que Malaquias profetizou: eis que eu envio meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu tempo o Senhor, e o Senhor preparará o que ele quer fazer. Mas olha que Malaquias profetizava: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros. Malaquias aponta para Jesus. Quase 500 anos antes, João Batista fala de alguém que viria, que purificaria a roupa espiritual da humanidade. O sabão dos lavandeiros é o sangue do conservo eterno que está aqui nesta igreja. Está manchada com a culpa, está manchado de erro, de pecado, de amargura, de ira, de religiosidade, está manchado. Mas chegou aqui hoje o sabão dos lavandeiros, o fogo dos ourives, e o Senhor vai purificar a prata do teu coração. Glória a Jesus. Quase 500 anos antes, Malaquias profetiza: vem alguém antes do prometido, abrindo o caminho para ele. De repente, vamos para Mateus, 500 ou 400 anos depois, chega João Batista no deserto, pregando o Evangelho: arrependei-vos e crede. Bendito seja o Senhor. Quem era João Batista? O precursor. Quem era João Batista? Ele era o que estava abrindo o caminho do Senhor. Quem era João Batista? Não era o noivo, não era o Messias. Quem era João Batista? Era o amigo do noivo. Alguém perguntava para João Batista: tu és o Messias? É tu o Messias prometido? Não, eu sou menor. O Messias ainda vai vir, e eu te batizo com água para perdão dos pecados e para arrependimento. Mas aquele que vem após mim, ele vai te batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E quando ele vier, eu não vou ser digno de nem desatar as correias das suas alparcas. E este que vem após mim, ele traz na sua mão a pá que limpa a eira. Este Jesus está aqui no nosso meio. Glória a Jesus. Este João Batista sofreu, este João Batista pregou, este João Batista foi preso. Quando nós começamos a leitura da palavra aqui hoje, João Batista foi preso porque pregava o que ninguém gostava de ouvir. Este João Batista foi preso porque pregava o pecado da casa de Herodes, pecado sexual, pecado de tantas coisas impiedosas. Deram a ordem para João Batista ser preso até ser morto. E quando ele estava preso, lá no cárcere, ele começa a ouvir tudo que Jesus fazia e falava. Então ele envia 2 servos, dizendo: vai lá e pergunta para Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou nós esperamos outro? Querendo dizer, ele estava tão desgastado pela prova,
pela aflição de anunciar o reino dos céus, que já não sabia se era aquele o Messias ou se ele tinha de esperar outro. Isso indica dizer que crente fiel também é provado, crente fiel também tem depressão, crente fiel também tem síndrome do pânico. Nós marginalizamos, demonizamos muitos que sofreram com depressões no passado. Elias teve depressão, Jó teve depressão, Moisés teve depressão, servo fiel também enfrenta aflições. Glória a Jesus. Tem algum João Batista preso aqui, mas a palavra do reino dos céus entra dentro da tua prisão e te anuncia: é chegado o reino dos céus. Glória a Jesus. Receba a força de Deus por esta palavra. Os discípulos vão e perguntam para Jesus. Jesus fala assim para os discípulos: volta lá, fala para João Batista, os cegos veem, coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Olha o final do verso 5. E aos pobres se anunciado o Evangelho. Glória a Jesus. Aleluia. Eu sinto a virtude de Deus em pregar esta palavra. Não existe milagre desprovido de anúncio do Evangelho. Não existe poder dos dons sem o anúncio do Evangelho. Para anunciar este Evangelho aos pobres, não precisa viajar 6.000 quilômetros. Anuncia os pobres do Evangelho onde tu passares. E agora, irmãos, pela comunhão da palavra, pela uma cegueira espiritual, que o olho espiritual vai ser aberto agora. Tem alguma enfermidade espiritual que não te deixa andar, caminhar na fé, o Senhor vai curar esta paralisia espiritual. Agora, tu vai sair daqui andando na presença de Deus. Tem alguma lepra? Lepra é pecado. Lepra é pecado na personalidade, pecado escondido, conduta reprovada por Deus. Tem alguma lepra escondida no teu coração, pelo poder da palavra, tu serás limpo, limpa, o poder da lepra que está escondido dentro de ti. E tu falas: eu quero ser limpo e não consigo, eu quero parar de pecar e não consigo, eu quero parar de usar esta coisa e não consigo, eu quero parar de usar nicotina, não consigo. Mas agora, pelo poder da palavra, é Jesus que fala para esta igreja: alguns serão limpos da lepra. Aleluia! Volta mais para João Batista: surdos ouvem, mortos são ressuscitados. Teu ouvido vai começar a ouvir de novo. Vai ouvir na madrugada. Levanta e vai orar por irmão José. Levanta e vai orar por irmã Maria. Aleluia! O marido vai falar para a mulher: não sei, não consegui dormir a noite inteira ouvindo o choro de uma criança. Aleluia! A revelação acabou, não acabou. E o Senhor vai mostrar corre, vai atender a necessidade da igreja. Mortos são ressuscitados. A tua pior morte, a morte espiritual, ressuscita agora. Pelo poder da palavra, ressuscita desta sepultura, ressuscita deste mundo pecaminoso. Aleluia! Quem são os pobres? Somos nós. O que prega a palavra é pobre. Todos os que estamos aqui somos pobres. É anunciar o Evangelho. E Jesus dizia: olha que frase forte e profunda: bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Querendo dizer: quem viveu o Evangelho vai sofrer, quem viveu o Evangelho vai ser perseguido, quem viveu o Evangelho vai ser castigado, quem viveu o Evangelho vai ser morto. Na Argélia, temos cristãos sendo mortos. Na China,
China, cristãos sendo mortos, na Coreia do Norte, cristãos sendo mortos. Esses dias no canal de notícia diz que entraram dentro do subsolo num lugar de cristãos reunidos lendo a Bíblia, todos mortos, uma velhinha morta, abraçada com a Escritura. Aleluia! Eles não se escandalizaram de Jesus. Aleluia! Vai ser caro, custa caro, mas hoje Jesus que vai falar para esta igreja, bem-aventurado é aquele que não se escandalizaram de mim. Se todo mundo te agrada, todo mundo bate nas tuas costas, está tudo certo, tem alguma coisa errada. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, os discípulos sofreram, Daniel sofreu, os profetas sofreram, e nós queremos um cristianismo sem sofrimento. Aleluia! Nós queremos um cristianismo que resolva a nossa vida em 10 minutos de palavra. Às vezes não temos paciência de ouvir a palavra, de raciocinar, mas a palavra deve ser um instrumento que te provoca para mostrar que ninguém está bem, nem você o que breve está bem, nem o último que está lá fora está bem. A palavra vai hoje te tirar da zona de conforto. Glória a Jesus, não se escandalize de Jesus, sofra por Ele, lute por Ele, fale deste Evangelho. E Jesus fala, vocês foram ver João é como uma cana agitada no deserto, querendo dizer, é volúvel, dobra para a direita e dobra para a esquerda. João, porventura, é um homem vestido de riqueza? Não. Porque os que trajam roupas ricas estão nos palácios, nas casas dos reis, querendo dizer, João é um homem firme, não se rende, não se curva ao sistema, na época dos fariseus. Vocês foram ver um profeta? Sim, digo eu, ele é muito mais do que um profeta, porque Malaquias falou dele, Jesus falando isso. Malaquias falou dele, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Jesus dizendo, é João Batista, o prometido de Malaquias para abrir o caminho. E hoje Jesus está aqui, e um caminho será aberto na tua vida, para falar deste reino, para falar deste Jesus. E Jesus faz um elogio. João Batista ouve esse elogio? Não. João Batista estava preso numa cadeia, mas Jesus faz o maior elogio que o profeta poderia receber dos nascidos de mulher. Não apareceu ninguém maior do que João Batista. Glória a Jesus. E João Batista pregava grandes revelações, grandes previsões, grandes visões. Não, João Batista pregava o arrependimento e o reino dos céus. Ele dizia, o reino dos céus já chegou. Igreja, o Senhor manda de dizer, o reino dos céus já chegou. E o Espírito de Deus está trabalhando aqui no nosso meio, irmãos. Tem luz que estava apagada e está sendo acesa. Aleluia. Não seja a irmã, não seja o irmão como uma cana que se move pela força do vento. Se alguém manda falar, você fala. Se alguém manda parar, você fala. Você para. Não seja como uma cana volúvel. Seja firme, seja valoroso. Glória ao nome do Senhor que está nos céus. E Jesus disse assim, e mesmo João Batista sendo grande, aquele que é menor no reino é maior do que ele. Quer dizer, no meu reino não existe grande. No meu reino não existe o principal. Este é o principal.
Glória a Jesus. Não terceirize o poder da salvação para os homens. E hoje o Senhor vai te salvar. E o Senhor vai te dizer: não se arrependa desse chamado para a tua vida. Não se escandalize pelo teu sofrimento. Vai valer a pena. Não se venda. Não perca a tua qualidade de cristão. Não seja integral. Seja íntegro diante de Deus. Mesmo que isso te traga muito sofrimento. E é o que Jesus disse para aqueles discípulos, desde os dias de João Batista até hoje: se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. O que quer dizer que desde João Batista se faz violência ao reino dos céus? Primeiro, essa violência é a violência que luta contra a igreja, é a violência espiritual, e até dos homens que lutam contra a tua casa, que lutam contra a tua família. Não é simples professar a tua fé em Jesus. Incomoda. Quem distribui folheto no trem, incomoda. Tem som alto nas grandes praças, nos grandes centros. Ninguém se incomoda com o som que é tocado. Ninguém se incomoda com o som de funk e de rap dentro de vagões de trem. Quer ver incomodar é alguém cantando um hino, passando o trem na praça da cidade. Quer ver incomodar é algum homem muito simples gritar na Praça da Sé: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Já se incomoda. Sabe por quê? É por causa da violência ao reino dos céus. Está disposto a enfrentar essa violência? Violência do adversário, violência das forças da maldade nos lugares celestiais, violência de quem diz que não gosta de crente, violência de quem diz que está cansado de ouvir que você só fala de Jesus, que o irmão só fala da graça, só fala do Evangelho, só fala de Cristo. Mas essa palavra vai te dar poder para lutar contra essa violência. Tu vieste aqui hoje a uma violência espiritual lutando contra a tua vida, mas hoje é o que Jesus disse que vai ser repetido nessa igreja. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. Eu creio violentado aqui na fé, no amor, no íntimo coração, e o adversário tem te violentado de uma forma que tu entraste aqui dizendo: não suporto mais. Mas o Senhor nunca te enganou. Jesus não enganou os discípulos, não enganou os discípulos de João Batista, dizendo: você faz opção pelo reino dos céus, você vai sofrer uma violência declarada contra ti. Bendito seja o Senhor. E olha como ele termina a frase: e pela força se apodera dele, querendo dizer, para vencer até o fim precisa de força. Glória a Jesus. Quer receber esta força para lutar e se apoderar do reino dos céus? Seja tomado de força para não desistir. Seja tomado de força para não desistir. Aleluia. Incomoda, continua incomodando. Herodes se incomodou com a pregação de João Batista. João Batista não parou. Glória. Glória ao nome do Senhor. E Jesus dizia: este é o Elias que estava para vir, querendo dizer, este é o Espírito da verdadeira profecia que fala na boca de João Batista. E vocês e os fariseus estão com os meninos nas praças e clamam pelos companheiros, e eles tocam flauta, eles não dançam, eles cantam lamentações e não choram. Querendo dizer, os fariseus sempre reclamam de tudo. Eu mandei João Batista e eles não gostaram de João Batista, dizendo que João Batista tinha demônio, que João Batista não comia, não tomava vinho, se alimentava só de castanho de mel silvestre. O que os fariseus falavam de João Batista? É louco, é maluco, ele tem demônio. Glória a Jesus. E depois veio o filho do homem falando dele, comendo, bebendo, indo em jantar com pecadores. Glória a Jesus. Fui dormir na casa de Zaqueu, que era um cobrador de impostos. E o que os fariseus falaram? Ele é comunhão, ele é beberrão, ele é amigo de publicanos e pecadores. Mas Jesus termina dizendo: mas a sabedoria é justificada
justificada por seus filhos. Oh, irmãos, que em nós não haja este espírito de farisaísmo. Em vez de nós considerarmos as maravilhas de Deus, colocamos limites, como os fariseus faziam. Criticaram João, criticaram Jesus. Jesus expulsava demônios e os fariseus diziam: ele está expulsando demônios por Deus é cu. Glória a Jesus. Mas agora, que Deus nos liberte de todo espírito de farisaísmo e que nós saímos daqui hoje enriquecidos na fé. Meu filho, a sabedoria vai quebrar os teus lábios, que tu vais ser justificado pela sabedoria que Deus vai te dar, pela sabedoria para orar, pela sabedoria para ler as Escrituras, pela sabedoria para jejuar. Precisa jejuar, precisa. Pela sabedoria para se santificar, sabedoria para perdoar, sabedoria para comprar, para vender, para amar. Glória, glória ao Senhor. Se alguém te criticar, suporte a crítica. Se alguém falar, suporte o dedo apontando em riste. Mas o Senhor te manda dizer: a sabedoria é justificada por seus filhos. Irmãos, em pregar esta palavra, eu sinto a virtude de Deus, e o Senhor vai te tomar com esta força gloriosa do Evangelho. Está difícil lá na tua casa? Tem uma causa difícil que o irmão não vê saída? É a violência contra o reino dos céus. Quero ver se eu pago ele. Quero ver se eu pago ela. Quero ver se ela muda o discurso. Glória a Jesus. Quero ver se ele é contaminado. Quero ver se ele vai sendo destratado. Mas hoje Jesus vai te fazer pleno da presença dele. Aleluia. É verdade. Consegue imaginar que alegria Zaqueu, que era um publicano que estava em cima de uma árvore, que só queria ver Jesus de perto, quando Jesus passa, para exatamente na frente da árvore de Zaqueu, olha para cima, chama Zaqueu pelo nome: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou dormir na tua casa. Glória a Jesus. Eu acho que o coração de Zaqueu começou a ferver. Ele era a escória da sociedade. Os israelitas aborreciam Zaqueu. E quando, irmãos, Zaqueu desce, todos os fariseus começam a criticar: é esse o Messias que vai dormir na casa deste cobrador de impostos, deste pecador? Glória a Jesus. Venha comigo fazer o caminho daquela árvore até chegar na casa de Zaqueu. O Evangelho de Jesus foi trabalhando em Zaqueu sem Jesus ter que falar nada. O Evangelho de Jesus foi trabalhando na mente de Zaqueu sem Jesus ter que dizer: você vai ter que retribuir e devolver aquilo que se cobrou justamente. Jesus não falou nada. Caminho silencioso até a casa de Zaqueu. Quando Zaqueu chegou em casa, ele disse: Senhor, se eu precisar retribuir todos que eu comprei triplicadamente o imposto, eu pago 3, 4 vezes mais, mas eu quero ter o reino na minha casa. Aleluia. O Evangelho é silencioso. O Evangelho passa nos conventos, passa nos hospitais, nos leprosários. O Evangelho vai passeando invisível, como está aqui dentro desta casa de oração. Ele vai mudando o teu coração, vai te dando uma firmeza, que você não vai ser mais como uma cana que é agitada pelo vento. O vento sopra e não vai para cá, o seu vento sopra e não vai para lá, não. O Evangelho vai te fazer firme, valoroso, como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Que a palavra já não vai terminar. E o Espírito de Jesus fala para essa igreja: Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou pousar na tua casa. Zaqueu, desce depressa, hoje eu vou pousar na tua casa. Toda a manifestação do maligno vai parar. A violência contra a tua casa continua. A guerra contra a tua vida espiritual continua. Mas não se venda. Samaria. Paulo se rendeu.
O profeta Ágabe profetizou o reino ciclo de Paulo. O dono desse cinto vai ser capturado. O dono desse cinto vai ser levado preso para Jerusalém e vai ser manietado em Jerusalém morto. Glória a Jesus. Os irmãos que gostavam de Paulo, depois que passou a situação, chamaram Paulo de canto. Paulo, você conhece Ágaba, profeta, conhece as filhas dele que profetizam, eles viram que eu sinto, profetizou que você vai sofrer, você vai morrer. Não vá viajar, não vá para Jerusalém, não vá para Roma, para lugar nenhum, se esconde, para de pregar o povo, se esconde, se oculta, se esconde debaixo da cama em algum lugar. Paulo via para os irmãos que amavam a ele, que ajudaram, que é poupado do sofrimento. Evangelho não é ser poupado do sofrimento. Sabe que Paulo fala para esses irmãos? Vocês estão maduros no meu coração. Eu vou até o fim. Glória a Jesus. E se eu precisar, além de ser preso, morrer pelo meu Jesus, eu vou morrer, mas eu vou até o fim. Com João Batista, a mesma coisa. João Batista será preso. Para de pregar, para de falar desse Jesus. Sai um pouco de cena. João Batista dizia: eu não vou parar, eu vou até o fim. Glória a Jesus. O Senhor vai te dar essa personalidade. E a tua vida material, o Senhor vai cuidar dela. E as tuas aflições, o Senhor vai cuidar dele. Mas isso não são prioridades na tua vida. Sabe o que é prioridade? O reino dos céus se estabelecendo na tua vida. Eu sinto uma virtude em pregar essa palavra. Sente o reino dos céus sendo estabelecido na tua vida. Sente. Glória a Jesus. Receba o poder do reino dos céus. Enxergue o céu aqui no nosso meio. A vida eterna não é só para quando o irmão morrer. A salvação e a vida eterna começa em vida. Então vamos sair daqui hoje crentes, firmes, valorosos, e dizer que eu não me vendo. Faça como Nabote, que recebeu uma ameaça do rei. E ele disse: eu morro, mas eu não entrego a vinha que eu recebi por herança. Inventaram a mentira de Nabote. Jezabel fez uma verdadeira trama. Nabote morreu, mas não vendeu a vinha. O Senhor te deu uma vinha, Nabote. E alguém entrou aqui querendo vender, vou desistir. Dá muito trabalho, dá muito sofrimento, dá muita tristeza. Aleluia. É a violência contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha vida espiritual. Nabote, não desista, porque o Senhor te escolheu para levar o reino dos céus adiante. Na última oração, o Senhor vai passar aqui, o Senhor vai dar força para este ministério. Revista-se da virtude de Deus. Glória. Bendito seja o Senhor. Glória. Não se venda. Seja firme até o fim. Teu coração vai ferver com coisas que ele não firme. O irmão vai ouvir coisas que há tempos tu não ouvias. Visão espiritual, entender a palavra. Aleluia. Vai fazer culto na tua casa, culto no carro, culto na empresa. Aleluia. Os empresários fazem treinamentos, sessões de treinamento, sessões de coisas de autoajuda. Não tem tempo de fazer uma oração. Reúne os funcionários, faz uma oração, lê uma parte da Escritura. Aleluia. O reino dos céus seria oposto com violência, mas o Senhor vai te dar virtude para vencer o mal e alcançar a vida eterna pelos teus feitos, não, pelo que o Senhor está fazendo por ti. Deus seja louvado. Amém. Santo Deus, irmãos, que culto glorioso, hein? Deixo aqui a Irmandade compartilhando, irmãos, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, irmãos. Olha só que coisa linda este culto, irmãos, do nosso irmão Ricardo Pavanelli, o qual eu falei no começo, irmãos, servo de Deus, tem um grau, né, de estudo da Bíblia,
mas ele prega pela revelação da palavra de Deus. Uma coisa complementa a outra, né? Ele sabe bastante a Bíblia e do outro lado dá vez ao Espírito Santo sobre sua pregação. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe grandemente a nossa querida Irmandade. Um áudio excelente. Deus abençoe. Deixa aqui seus comentários, irmãos. Vamos fazer esse vídeo aí bombar bastante, tá bom? Fique com Deus, querido. Até o próximo vídeo.